Graça e paz, igreja. Hoje, quando a apóstola orou em mim, o anjo do Senhor, o anjo que me acompanha me levou. E ele me levou, eu pensei, que eu ia até no céu, subir. E aí quando ele me mostrou um buraco negro e eu entrei, e ele falou: hoje nós vamos entrar aqui, que você vai levar outro recado para a igreja, e eu quero te mostrar aqui. E aí a gente entrou. Quando eu entrei, ele me levou primeiramente numa sala que só tinha um homem. Ele estava todo vestido paletó, e aí ele estava com a Bíblia. E eu perguntei do anjo, por que ele está aqui? Aí ele falou: pergunta dele. Aí eu perguntei dele, e ele falou: eu era da igreja da Sã Doutrina, e eu pregava no altar de Deus, mas quando eu chegava em casa, eu vestia minha bermuda, eu vestia minha regata. Eu era uma coisa dentro da igreja, e na minha casa eu era outra. Eu pensava que eu já estava enganando os irmãos da igreja, mas Deus eu não estava enganando. Aí eu perguntei do anjo: mas o que o senhor quer falar com isso? Ele falou: ainda tem gente fazendo isso lá na igreja. E eu falei: mas Deus já revelou tanto, ainda tem gente? Ele falou: tem gente. E aí ele me levou, a gente andou mais um pouco, ele me levou em outra sala. Nessa sala eu entrei, tinha só uma mulher. E ele falou: agora você pode perguntar dela, porque ela está aqui. Aí eu perguntei dela, aí ela falou: eu estou aqui porque eu mentia muito. Eu inventava uma história história para o meu pastor. Eu subia no altar e contava mentira. E aí morri e vim parar no inferno. Tem muita gente que conta muita mentira aqui na igreja. Não estou falando de revelação, tá? Mentira, assim, ministra e fala alguma mentira. É assim que Deus, inventa alguma história. Não veio para o culto, inventa uma história. É uma mentira. É disso que ele quis falar. E aí a gente andou mais um pouco, eu entrei num lugar tinha muita gente sendo atormentada. E aí eu perguntei, ele permitiu que uma pessoa viesse e falasse comigo. Aí eu perguntei, e aí ele falou: por que você? Eu perguntei, por que você está aqui? Aí ele falou: porque eu não liberei perdão. Aí o anjo pegou e virou para mim e falou: tem muita gente que quer que Deus perdoe, mas quando o irmão faz algo para a pessoa não consegue liberar perdão para o irmão. Só quer perdão de Deus, mas não consegue liberar perdão para o irmão. E ele falou que aqui na igreja tem muita gente assim, que precisa liberar perdão, que já foi muitas vezes falado sobre isso. Para muitas pessoas já foi liberado, já foi falado, já foi revelado. E mesmo assim as pessoas não estão pedindo perdão. Tem gente que fala: mas faz muito tempo, eu não falo nem muito com a pessoa, mas você tem que procurar essa pessoa e pedir perdão. O anjo falou isso assim para mim. E falou que tem muita gente que tem que pedir perdão de Deus. Não é só pedir perdão. Ele me deu até uma palavra na Bíblia que está em 1 João 1,9. E ele falou que era para as pessoas lerem essa palavra. Não é só pedir perdão, tem que pedir perdão e falar por que você está pedindo perdão, o motivo. E ele falou para mim que tem muita gente que tem que pedir perdão dos apóstolos. Tem muita gente que tem que pedir perdão deles. Porque logo no começo da Sã Doutrina, que eles começaram a ministrar sobre a Sã Doutrina, muita gente zombou, muita gente riu. E hoje pode até estar fazendo o que Deus está mostrando para eles, que para a gente fazer. Mas no começo zombou. E mesmo assim tem que pedir perdão deles. O anjo falou para mim assim. E aí, dali ele me levou em outra sala. E lá
eu vi um demônio muito grande. E aí esse demônio começou a falar comigo. Ele falou assim: por que tu começou a abrir tua boca? Ele falou: não era para te abrir tua boca para falar sobre o que tu falou ontem, sobre o que Deus estava te mostrando, não era. E ele falou que ele já estava começando, ele falou bem assim, que ele estava começando a entrar na igreja através disso, e eu agora já tenho essa revelação, e ele não vai mais poder entrar. E aí ele falou, e aí ele queria me pegar, ele queria correr atrás. Eu comecei a correr e ele queria correr atrás de mim. E eu pedi socorro de Deus. Eu falei: me ajuda. Falei pro anjo: me ajuda. Aí ele falou: abre o olho. Quando eu abri meu olho, eu já estava aqui. E foi essa a minha experiência de hoje. Graça e paz, povo de Deus, aleluia. Eu me chamo Apóstolo Juscelino Alves, sou pastor presidente aqui da igreja Shalom de Manaus. E eu queria começar esse breve comentário com o versículo, que foi justamente o versículo que a irmã Yara, recebeu do anjo do Senhor, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1. Vamos pegar desde o 8, também 8, 9 e 10, que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia, glória a Deus. Você acabou de ouvir, mais um testemunho, mais uma experiência da irmã Yara, que tem sido uma bênção. E pessoas, está falando de pessoas que justamente disso, que pessoas que na igreja são uma coisa, e chega em casa é outra coisa. A falta de perdão, como você acabou de ouvir, zombaria, como muitos de vocês aqui sabem, ou se você está ouvindo esse testemunho acompanhando o canal aqui pela primeira vez, a nossa igreja era uma igreja porta larga, larguíssima, sabe, irmãos? E Deus, está mudando a doutrina da igreja, nós temos mudado, graças a Deus, e desde o primeiro momento em que começamos a falar sobre a doutrina da igreja, muitas pessoas saíram da igreja, as pessoas saíram zombando, as pessoas saíram falando mal, as pessoas nos desafiavam, publicavam nas redes sociais, que santidade não é ser feia, ser feio, sabe, irmãos? E todo tipo de ataque nós sofremos, mas nós nos mantemos de pé, firmes no propósito, e começamos a orar, e eu deixei o próprio Deus agir no meio da igreja, amém, irmãos? Nós pregávamos, as pessoas mudavam, aí depois de um tempo já voltava às velhas práticas, Então o Senhor me deu uma estratégia, começamos a fazer as campanhas de oração, E durante as campanhas de oração Deus começou a nos dar dons espirituais, e começou a arrebatar pessoas, amém, irmãos? Nós impomos a mão nas pessoas, elas são arrebatadas. Então Deus começou a fazer isso, e as pessoas que vinham dos arrebatamentos, que vêm, na verdade, que isso acontece até hoje, elas vêm cheio de revelações assim, falando do que agrada e do que desagrada a Deus, Então nós vemos isso claramente, sabe, irmãos? No inferno, como os irmãos falam aí nos testemunhos, há salas de tortura, níveis de tortura, irmãos? E agora já pensou, você nunca matou ninguém, aí você no dia, a pessoa ela morre, você morre, você não está amarrado você, mas vamos dizer assim, uma pessoa nunca matou ninguém, aí ela pega, ela morre, e aí vai parar no inferno, vai ser torturado junto com os assassinos, vai ser acusado de assassinato. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E assim sucessivamente, irmãos? Tem vários pecados que é comparado com o pecado da idolatria, com o pecado da feitiçaria, E tudo isso aí vai passando desapercebido aos olhos daquele que lê a Bíblia, aos olhos daquele que não busca, no Senhor uma resposta, uma revelação, que vai na primeira conversa, na primeira pregação que escuta na internet ou qualquer outro lugar, e deixa de vigiar. Amém, irmãos? Então Deus, Ele está alinhando a sua igreja. Deus, Ele está fazendo algo novo, pelo menos aqui na nossa igreja, Pelo menos isso nós estamos atentando para isso, buscando a face do Senhor, A minha voz já não é mais essa, porque
clama a noite toda, irmão. Nós clamamos e o Senhor tem mostrado, o Senhor tem derramado a sua glória, o seu poder maravilhosamente. Então, irmãos, esteja atento àquilo que o Senhor tem falado, esteja atento à palavra do Senhor, libere perdão, peça perdão, se humilhe. Lá em Tiago 4,10, né, fala lá que os humilhados serão aquele que se humilha, o Senhor exalta, e aquele que se exalta, o Senhor abate. Então, irmãos, se humilhe, peça perdão, e antes de zombar de alguém, antes de criticar alguém, peça a confirmação do Senhor, para saber se é de Deus, para saber se realmente, né, tem a sabedoria que teve Gamaliel ali, né, que ele teve o cuidado de não se ver lutando contra Deus. Então, antes de criticar, ore, busque, peça a confirmação do Senhor para que você não caia no pecado, para que você não caia, né, no juízo, né, de Deus. Esse foi o meu breve comentário. Que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Graça e paz, povo de Deus, aleluia. Eu me chamo apóstolo Juscelino Alves, sou pastor presidente aqui da igreja Shalom de Manaus. E eu queria começar esse breve comentário com o versículo, né, que foi justamente o versículo que a irmã Yara, né, recebeu do anjo do Senhor, que se encontra lá em 1 João, capítulo 1. Vamos pegar desde o 8 também, 8, 9 e 10. Que diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-los mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aleluia, glória a Deus. Você acabou de ouvir, né, mais um testemunho, mais uma experiência da irmã Yara, né, que tem sido uma bênção. E, né, pessoas, está falando de pessoas que justamente disso, né, que pessoas que na igreja são uma coisa, né, e chega em casa é outra coisa. A falta de perdão, como você acabou de ouvir, zombaria, né, como muitos de vocês aqui sabem, ou se você está ouvindo esse testemunho acompanhando o canal aqui pela primeira vez, a nossa igreja era uma igreja porta larga, larguíssima, sabe, irmãos? E Deus, né, está mudando a doutrina da igreja, nós temos mudado, graças a Deus, né? E desde o primeiro momento em que começamos a falar sobre a doutrina da igreja, muitas pessoas saíram da igreja. As pessoas saíram zombando, as pessoas saíram falando mal, né? As pessoas nos desafiavam, publicavam nas redes sociais, né, que santidade não é ser feia, ser feio, sabe, irmãos? E todo tipo de ataque nós sofremos, né? Mas nós nos mantemos de pé, firmes no propósito, né, e começamos a orar, e eu deixei o próprio Deus agir no meio da igreja. Amém, irmãos? Nós pregávamos, as pessoas mudavam, aí depois de um tempo já voltava às velhas práticas, né? Então o Senhor me deu uma estratégia, começamos a fazer as campanhas de oração, né? E durante as campanhas de oração Deus começou a nos dar dons espirituais, e começou a arrebatar pessoas, amém, irmãos? Nós impomos a mão nas pessoas, elas são arrebatadas. Então Deus começou a fazer isso, e as pessoas que vinham dos arrebatamentos, que vêm, na verdade, que isso acontece até hoje, elas vêm cheio de revelações assim, falando do que agrada e do que desagrada a Deus, né? Então nós vemos isso claramente, sabe, irmãos? No inferno, né, como os irmãos falam aí nos testemunhos, há salas de tortura, níveis de tortura, né, irmãos? E agora já pensou, você nunca matou ninguém, aí você no dia, né, a pessoa ela morre, né, você morre, você não está amarrado você, mas vamos dizer assim, uma pessoa nunca matou ninguém, aí ela pega, ela morre, e aí vai parar no inferno, vai ser torturado junto com os assassinos, vai ser acusado de assassinato. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. E assim sucessivamente, né, irmãos? Tem vários pecados que é comparado com o pecado da idolatria, com o pecado da feitiçaria, né? E tudo isso aí vai passando desapercebido aos olhos daquele que lê a Bíblia, aos olhos daquele que não busca, né, no Senhor uma resposta, uma revelação, né, que vai na primeira conversa, na primeira pregação que escuta na internet ou qualquer outro lugar e deixa de vigiar. Amém, irmãos? Então Deus, Ele está alinhando a sua igreja. Deus, Ele está fazendo algo novo, pelo menos aqui na nossa igreja, né? Pelo menos isso nós estamos atentando para isso, buscando a face do Senhor, né? A minha voz já não é mais essa, porque eu clamo a noite toda, irmão. Nós clamamos e o Senhor tem mostrado, o Senhor tem derramado a sua glória, o seu poder maravilhosamente.
Então, irmãos, esteja atento àquilo que o Senhor tem falado, esteja atento à palavra do Senhor, libere perdão, peça perdão, se humilhe. Lá em Tiago 4,10, né, fala lá que os humilhados, aquele que se humilha o Senhor exalta, e aquele que se exalta o Senhor abate. Então, irmãos, se humilhe, peça perdão, e antes de zombar de alguém, antes de criticar alguém, peça a confirmação do Senhor, para saber se é de Deus, para saber se realmente, né, tem a sabedoria que teve Gamaliel ali, né, que ele teve o cuidado de não se ver lutando contra Deus. Então, antes de criticar, ore, busque, peça a confirmação do Senhor para que você não caia no pecado, para que você não caia, né, no juízo, né, de Deus. Esse foi o meu breve comentário. Que Deus vos abençoe. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.